E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que hoje na base do improviso, num tipo de vlog diferente, porque eu fiz o roteiro, mas eu não me dei o trabalho de montar o trambolho com teleprompter e tal. Hoje a gente vai falar sobre o que foi o Trivium, o Quadrivium, as artes maiores e menores. Por mais que eu já tinha falado um pouquinho disso num vídeo que eu falo sobre a diferença entre belas artes, artes visuais, é legal estar contextualizando isso para que vocês possam ali ter uma ideia um pouquinho melhor e principalmente para uma mensagem que eu vou deixar no final do vídeo, que é uma das coisas boas que a gente pode ter depois de ter uma discussão assim. Então, bora lá. Há muito tempo, na Antiguidade Clássica, a gente tinha um filósofo muito importante que foi o Aristóteles, e ele manjava muitas coisas e ele achava que a arte ela estava ligada principalmente à lógica, a um pensamento reto, a uma coisa assim. E naquela época eles valorizavam muito a retórica na educação. E vocês sabem que muito do que a gente tem hoje veio lá da Europa, que veio lá da Antiguidade Clássica, e quando a gente fala disso, a gente está falando principalmente da Grécia e da Roma. Então essa galera, desde essa época, começaram a pensar no que seria importante para as pessoas aprenderem, e pessoas, no caso, seriam os homens livres da época, entendeu? E também o que eles tinham que aprender para também se tornarem livres, não ficarem dependentes de um utilitarismo, entende? Essas artes liberais que fazem parte do Trivium e do Quadrivium, elas são principalmente chamadas de liberais porque elas, digamos assim, elas elevariam o espírito humano, elas ajudariam esse estudante a ter um pensamento mais próprio, a ter um pensamento mais autônomo. Então essas artes elas também estavam envolvidas com uma ideia que eles tinham de matéria e do imaterial, e a partir disso você teve ali a criação do Trivium, que compreendia mais ou menos a lógica, a retórica e a gramática, que trabalhavam ali a expressão da linguagem, e depois você também teve a criação do Quadrivium, que eram mais quatro artes que trabalhavam a aritmética e a música. A aritmética seria ali a teoria, a música teórica ali seria a aplicação dessa aritmética, a geometria, que é o estudo do espaço, e depois a aplicação desse estudo, que seria a astronomia. E você teve isso por muito tempo como se fosse ali a base do ensino, a base do aprendizado, entendeu? Desses homens livres, né? E mais pra frente, lá na Idade Média, isso ganhou mais força, o Trivium e o Quadrivium, as artes liberais, esse ensino. Lembrando que na Idade Média poucas pessoas sabiam ler, entre elas ali os nobres, os papas, os ricos, entendeu? A Igreja Católica. Muita gente não sabia ler e você tinha esse desbalanceamento. Conforme o tempo vai passando, e uma coisa é boa falar que artes liberais, o Trivium e o Quadrivium, essa ideia do que seria necessário para um homem livre aprender, isso não tem a ver com as belas artes, pintura, escultura, arquitetura, tá? A gente chama de artes liberais, mas porque são áreas ali, e liberais porque tem essa intenção de libertar o espírito com uma coisa que não é usada para um objetivo, é usado por ela mesma, tem importância por ela mesma. Só que conforme o tempo foi passando, a necessidade de se ter uma educação mais aprimorada, de se estabelecer novas bases do que é importante para o indivíduo aprender, mudaram. Então esse pensamento do Trivium, do Quadrivium não resistiu muito, principalmente quando chegou o Iluminismo, e depois foi tendo a necessidade de se criar universidades, ensino superior, e aí essa história de artes liberais ficaram mais como se fosse uma coisa da aristocracia. Só que ainda hoje, na nossa educação mesmo brasileira, você tem um resquiciozinho ali dessa questão dessas artes, que é, por exemplo, o ensino. A gente tem muito desse reforço da necessidade de ter um ensino de matemática, né? Esse pensamento lógico e de gramática. Você pode não ter várias outras coisas, mas você tem um reforço de que você aprenda matemática e gramática, né? Por mais que depois o aluno chegue na sétima série e ele já não sabe praticamente nada. Infelizmente a gente tem um déficit de educação muito grande. Eu tô colocando essa questão do Trivium, do Quadrivium, só para fazer ali meio que um recorte ali de como é que era a formação na época dos artistas também, para dar esse complemento. E
que foram as artes maiores e as menores? Sim, se você tinha as artes liberais, você também tinha as 7 belas artes, que eram chamadas de artes maiores simplesmente porque elas envolviam no seu processo de criação uma ação mental maior do que manual. E as artes menores ou mecânicas, que também se opunham às artes liberais, eram tidas como toda forma de artesanato, infelizmente, ou seja, ourivesaria, que é uma coisa linda demais, por mais que eu não tenha dinheiro para comprar nada disso, cerâmica, gravura e assim por diante, tapeçaria era tido como arte inferior, arte mecânica, e não tinha esse valor simplesmente porque eram feitos com as mãos. Na Idade Média até hoje, se você faz alguma coisa com as mãos e faz para alguém e não você é paparicado e tudo mais, você é visto com maus olhos, entende? E naquela época isso tinha muita força. Conforme o tempo foi passando, isso foi quebrando, até porque mesmo a ideia do que é arte, de como a arte tem que ser e tudo mais, escafundeu-se, e hoje em dia a gente tem uma arte cada vez mais livre e autônoma, né? Não tem como dizer isso é arte, isso não é. Tudo está muito diferente, tudo é muito diferente na arte contemporânea, que é esse período que a gente vive nesse momento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog rápido, só para fazer esse fechamento aqui de artes liberais e artes maiores e menores, o que eram, e qual era a mensagenzinha que eu queria deixar, é que vocês não tenham esse pensamento que por muito tempo foi alimentado há um tempo atrás, que é de se ter uma arte maior, que é de se ter uma arte menor, e que uma é mais importante que a outra. Pintura é melhor do que isso, escultura é melhor do que isso, fotografia, por exemplo, eu gosto muito de desenho realista, de fazer retrato. Dá pra ganhar um dinheiro com isso também, galera. E enfim, já vi gente falando que isso não tem necessidade de se fazer desenho realista hoje em dia, porque você não faz sentido, você tem foto para isso, entende? E o pessoal fica menosprezando quem faz desenho realista. Isso é legal falar de trivium, quadrivium, artes maiores e menores, para ver que isso é uma ideia muito ultrapassada, isso é uma ideia da época da Idade Média, entendeu? Isso não existe mais. E não pensem que uma arte está subordinada a outra, uma arte é menor do que outra, entendeu? Hoje em dia, na verdade, o que a gente vê é uma fusão de várias artes para a criação de novas. Isso aconteceu com os quadrinhos, isso aconteceu com o cinema, e isso também aconteceu mais recentemente, entre aspas, já tem décadas, com os videogames, que reúnem ali várias artes. Então falar de Trivium, Quadrivium, por mais que não tenham tanto a ver conosco hoje em dia, nem tanto com as artes, mas no contexto da época ali da Idade Média e da Antiguidade Clássica, junto com artes maiores e menores, vem para nos esclarecer que não é legal ter essa ideia ali de subordinação, de uma coisa que é maior, menor, entendeu? Dentro da arte. E é isso aí, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado por ter assistido essa série. Em breve a gente volta com os vídeos de arte contemporânea. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!